Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 11 de agosto de 2025, segunda-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e lá vamos nós para uma semana que tem aí o anúncio provável, pelo menos é o que a gente está esperando aí para os próximos dias, um anúncio das medidas para ajudar as empresas mais afetadas pelo tarifaço, né? Principalmente aí as de carne, né? Lembrem-se, as de carne, de café e etc. Mas isso tudo vai acontecer em paralelo com as negociações, né? O Haddad diz que tem um encontro marcado aí na quarta-feira com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro norte-americano, que deve discutir aí novas medidas. Amanhã a ideia é que o Lula apresente essas medidas para auxiliar essas empresas. Não deve haver nada retaliatório, né? Nada contra os Estados Unidos, mas sim um subsídio aí para as empresas, alguma espécie de auxílio para as empresas mais afetadas, enquanto as negociações não evoluem. Na sexta-feira teve uma porção de ruídos, né? O número 2 ali do Departamento de Estado norte-americano soltou um tweet falando sobre essa situação toda, falando mal do Moraes. Depois replicaram aí um tweet dizendo que era mais importante o impeachment do Moraes do que o Bolsonaro livre. Um tweet americano, né? Então, assim, os Estados Unidos colocando um pouco mais de pressão nessa parte política, usando as tarifas para isso, né? E o Trump entendeu, né, a tarifa como ferramenta de negociação política, né? Ele está fazendo isso com todo mundo, não seria diferente com a gente. Então, e o que a gente tem que entender, eu acho, é que não estamos em pé de igualdade, né? Entramos no ringue contra o Mike Tyson. Então, a melhor maneira para a gente é realmente evitar sair no braço, né? Vamos tentar conversar com esse pessoal para ver se melhora um pouco a nossa situação. Pois bem, então terça-feira, amanhã, a gente pode ter esse anúncio das medidas de auxílio, e na quarta-feira um encontro entre Scott Bessent e o Haddad. Pode sair daí alguns novos itens que fiquem fora da majoração das tarifas, né? E o que pode ajudar, então, o mercado brasileiro como um todo, tá? Na sexta-feira, né, só para falar um pouco sobre o mercado financeiro em si, na sexta-feira, além desses tweets que acabaram não mexendo muito com o mercado, mas impactaram um pouco dessa relação real-dólar, né, dólar-real, a gente teve também um outro ruído político que acaba repercutindo no mercado financeiro, que é a ideia que acabou circulando na imprensa de que o Bolsonaro não vai apoiar o Tarcísio de Freitas no ano que vem na eleição presidencial, e que ele preferiria alguém da própria família Bolsonaro, né? Isso também ajudou a trazer um pouquinho mais de mau humor para o Ibovespa, que já vinha sendo maltratado pela queda abrupta das ações da Petrobras depois de o balanço, embora um balanço robusto, assim, um balanço que não é ruim. Aliás, amanhã o João Abduni da Levante vai falar com a gente sobre isso. Ele é analista especializado em commodities e Petrobras. Ele já falou com a gente uma vez, vai falar de novo sobre esse balanço, sobre o que esperar. Então, se você é acionista da Petrobras, não perca amanhã nossa live. E se você está pensando em ser também, não perca. E se você simplesmente quer ficar bem informado, não perca a nossa live amanhã às 7h30 no YouTube, com a participação especial do nosso querido João Abduni. Mas na sexta-feira, a Petrobras, então, com o lucro um pouco mais reduzido em função do aumento de CAPEX, né, do aumento de investimentos, isso deixou menos dinheiro aí para a linha do lucro. Ficou claro para todo mundo que dividendo extraordinário não deve acontecer este ano. E aí, e se acontecer, vai ser muito menor do que os que aconteceram nos anos passados, recentes, né? E aí as ações ON caíram 7,95% no pregão, e as PN caíram, né, preferenciais caíram 6,15%
no pregão. Então despencaram, a Petrobras tem um peso muitíssimo relevante no Ibovespa, isso ajudou o Ibovespa a fechar em queda de 0,45 aos 135.913 pontos na sexta-feira. Mas Magda Chambriard, CEO da Petrobras, já disse que quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro. Segundo ela, na terça-feira mesmo, amanhã, a gente deve ter aí ele vai ter um encontro da Petrobras com o pessoal do IBAMA para discutir aquela licença de exploração da margem equatorial lá na foz do Amazonas, que continua se arrastando. Segundo a Magda, essa vai ser uma reunião decisiva para esse empenho aí, para essa tentativa de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, ou ali pertinho ali na margem equatorial, né? A expectativa é de que isso saia, né? Que a Petrobras autorize ali uma pré-operação, e isso obviamente deve causar um repique nas ações da Petrobras, que caíram muito na sexta-feira, né? Então é muito possível que a gente tenha um repique hoje, na segunda, mas na terça-feira, se tiver a liberação de exploração da margem equatorial, aí a gente deve ter uma volta significativa no preço das ações da Petrobras, né? Então vale a pena ficar de olho aí, e não esquecer que amanhã a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, com um pouco mais de profundidade na nossa live lá no YouTube às 7h30 da manhã. Beleza? Além disso, nessa semana a gente tem IPCA, o IPCA que deve acelerar um pouquinho no mês de julho, né? Na comparação com junho. A expectativa do mercado é de 0,37 de alta na inflação no mês passado, contra 0,24 de alta na inflação de junho. No ano contra ano, né, 12 meses acumulados, a gente até teria uma quedinha, né? Em junho, até junho estava 5,35 acumulado, e até julho deve passar para 5,34%, que deve reforçar aí o que já vem falando os membros do Copom. Hoje, inclusive, o Galípolo tem uma fala pública às 10 e pouco, mas deve reforçar essa ideia de que, olha, a inflação ainda está pressionando os preços, então a gente deve manter a Selic no patamar em que está por tempo bastante prolongado, como o pessoal colocou lá no comunicado do Copom, tá? Bom, além disso, a gente tem CPI e PPI nos Estados Unidos, né, que é a inflação ao consumidor e inflação ao produtor, que é um número que o pessoal está olhando com bastante carinho também, porque já tem o mercado de trabalho sentindo a política monetária, né, depois da revisão do payroll e outros números. A gente tem então o mercado de trabalho sentindo, alguns membros do Fed já indicando que devem votar por uma queda dos juros agora em setembro, e aí esse número da inflação pode ou não, né, temperar um pouco dessas expectativas, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Além disso, tem PNAD na sexta-feira, né, para a gente dar uma olhada no emprego no Brasil também, mas não deve mudar muito das expectativas que a gente tem para os juros, né, no Brasil. Bom, e por fim a gente tem a agenda de resultado aqui. Amanhã tem BTG, tem CVC, MRV. Na quarta vai ter Bradespar, Equatorial, Porto Seguro, mais um monte de gente, viu? Só estou falando aqui as que eu considero mais relevantes. SLC Agrícola, Taesa, Ultrapar. Quinta-feira a gente tem o Banco do Brasil, que tem muita gente esperando. Já caiu um monte, já voltou bastante. E agora é saber quanto de lucro o banco conseguiu realmente fazer no mês de junho, para saber o quão perto ou longe estão as expectativas. Se ficar muito longe, no acumulado, a expectativa aí da maioria dos bancos está entre 4 e 5 bilhões, mas lembrando que até maio, né, abril e maio, você tinha, segundo aquele conglomerado prudencial, quem acompanha a gente lá no YouTube, nas lives também já sabe o que é isso, mas segundo o conglomerado prudencial, você teria aí mais ou menos 2,2 bilhões
de lucro nos 2 primeiros meses do trimestre. Então, para chegar a 4, você teria que dobrar esse lucro em um mesinho só. Eu estou achando pouco provável, mas não é impossível, tá, gente? Então, vamos esperar. Banco do Brasil vai ser um anúncio que deve mexer bastante aí com as expectativas, né? Na quinta, além do Banco do Brasil, então a gente tem 3tentos, CPFL Energia, Azul que anunciou que vai encerrar voos aí em 13 cidades brasileiras, não falou quais são as cidades, mas disse que deve manter aí os hubs mais importantes funcionando e diminuir a exposição a cidades menores que talvez não deem muito dinheiro, né, para a empresa, talvez o negócio não seja tão rentável assim. Também tem CEMIG, Nubank e mais um monte de gente, tá? Então, assim, para essa semana, muito resultado ainda, a gente ainda vai ver muita coisa de lucro de empresa para saber como elas estão reagindo a isso tudo. Tem que vai estar no radar mais importante, assim, digamos, né, em termos. Petrobras e a exploração da margem equatorial amanhã ou quarta-feira, né, um anúncio sobre a possibilidade de explorar ou não, e isso deve fazer preço, né? Conforme é bem binário essa negociação. Se houver aprovação, as ações devem subir sim, e se não houver aprovação para a exploração da margem equatorial, as ações devem responder negativamente, tá? No cenário macro aqui a gente tem IPCA na terça-feira, CPI e PPI na terça-feira também, né? CPI e PPI lá nos Estados Unidos, IPCA aqui no Brasil, já falamos sobre isso, PNAD na sexta, e aí essa enxurrada de resultados corporativos também ainda nesta semana, tá? Além disso tudo, é claro, continua na Câmara aquelas discussões, na Câmara e no Senado, as discussões que a gente viu na semana passada, e o governo e a oposição travando aí esse embate sobre punição, impeachment de Alexandre de Moraes, punição aos deputados que impediram lá o acesso do presidente da Câmara, Hugo Mota, aos assentos ali no plenário. Então ainda tem muita coisa, muito ruído para sair do Congresso Nacional também, tá? Mas amanhã a gente fala um pouco mais sobre isso também na nossa live, 7h30 no YouTube. Não perca amanhã com a participação especial de João Abduni, da Levante. E é isso, eu vou ficando por aqui. Bons negócios para todos, boa semana, boa segunda-feira. A gente se vê amanhã na nossa live no YouTube, beleza? Então um abraço e força Sucupira! Acorda, Sucupira!